Em uma casa simples, em bairro distante da cidade, um homem carrasco, um verdadeiro demônio dentro de casa, maltratava os filhos e a mulher por qualquer motivo. Muitos acreditavam que ele era um servo do demônio, pois era autor de alguns crimes, mas nunca havia sido pego. Seu olhar era vazio, como se não tivesse alma. Era um cara grande, pálido, andava mancando e seu cabelo era grisalho e longo. Todo dia à meia-noite ele caminhava até o fim da rua, a uma altura onde já não havia mais casas e sumia na escuridão. Há relatos que ele se encontrava com o diabo para arquitetar crimes. A mulher, que vivia em pânico, temia pela vida das crianças e mantinha relação com o homem que era seu carrasco e também por não ter para onde ir. Um certo dia, o homem retornou da mata enfurecido, chegou em casa e começou a quebrar todos os móveis. Quando a mulher saiu do quarto para ver o que estava acontecendo, ele estava com os olhos virados para trás, e a pegou pelo cabelo e levantou como se fosse um saco plástico vazio. Com a outra mão, pressionava o peito da mulher com a intenção de arrancar seu coração. As crianças acordaram com o barulho, e a gritaria chamou a atenção dos vizinhos que vieram ver o que estava acontecendo. Ao olharem pela janela, observaram um homem e uma sombra a seu lado tentando arrancar o coração da mulher. Logo tomaram providências e invadiram a casa acertando o homem com uma paulada na cabeça, que o fez cair desacordado no chão. Nesse momento, a mulher, amparada pelos vizinhos, pegou os seus poucos pertences, as crianças e saíram correndo para bem longe dali. Ninguém sabe para onde eles foram e nunca receberam nenhuma notícia da mulher ou das crianças. O homem continuou morando na casa, ficava sentado numa cadeira velha de madeira na varanda da casa ao lado da porta principal com um chicote nas mãos, como se esperasse pela mulher para puni-la pelo sumiço. Os dias foram passando e ele ficava cada vez mais odioso. A energia ruim era sentida por toda a vizinhança. Todos o temiam e não ousavam perguntar sobre suas atitudes. Com o tempo, o homem foi definhando, feridas foram surgindo por todo o seu corpo, como se todo o mal que houvesse feito estivesse agora se materializando em seu próprio corpo. Ele já não saía mais de casa, pois o seu corpo estava apodrecendo lentamente. Toda noite, vozes eram ouvidas vindo de dentro da casa, como se o homem estivesse recebendo visitas, ou até mesmo, pela curiosidade de alguns, achavam que a mulher tinha voltado. Mas ao raiar do dia, a casa estava vazia e sempre fechada, sem sinal de vida, além do cheiro horrível que exalava do homem que apodrecia lá dentro. A cada dia que se passava, a casa parecia deteriorar, assim como o homem. A pintura estava coberta de lodo, o telhado e as janelas ficaram escuras com um aspecto mórbido. Todas as plantas e árvores ao redor haviam morrido, estavam esturricadas mesmo com as constantes chuvas que assolavam a região. Um certo dia, um dos moradores relatou o problema ao padre da igreja que frequentava e esse prometeu fazer uma visita ao local, pois entendeu que aquele ambiente poderia estar sob influência maligna. Uma semana se passou e finalmente, na parte da tarde, parou um carro na porta da casa que parecia ser um cenário de filme de terror. O padre desceu do carro e caminhou até a porta que abriu antes mesmo dele alcançar a porta para bater. O cheiro era horrível e a casa parecia estar viva, pois as paredes estavam borbulhando. O homem foi encontrado sentado na cadeira, coberto de feridas, e um vulto estava de pé bem ao seu lado. O padre sacou o crucifixo, e então, o vulto saltou para dentro do corpo apodrecido do homem que se transformou em cinzas e evaporou no ar. Uma força demoníaca arremessou o padre contra a parede estava borbulhando sangue, e como se fosse um colchão, puxou o padre para dentro dela ao comendo vivo. Um morador que chamou o padre da porta observava o show de horrores e conseguiu correr para o lado de fora da casa, antes que ela pegasse fogo. Todos do bairro assistiam a casa a queimar, a fumaça dava formas demoníacas e as labaredas alcançavam altura inimagináveis. Gritos eram ouvidos e o chão estremeceu como se algo fosse brotar da terra. Uma forte tempestade formou-se de repente, o vento carregou as cinzas da casa, deixando apenas uma marca escura no chão. Os moradores da região construíram uma cruz de cimento de 5 metros no meio do terreno onde a casa ficava, aprisionando o mal que ali estava. O terreno foi cercado e ninguém ousava chegar perto. Muitos relatam que em noites de lua cheia, um vulto era visto atrás da cruz, como se ali estivesse acorrentado e não pudesse sair.